Aparente, a gravação foi iniciada, pessoal. Mais uma vez, aqueles que não querem que a sua imagem apareça, né, na aula, a aula estará disponibilizada para todos na plataforma. Então, eu peço que aqueles que não desejam compartilhar sua imagem sempre mantenham as suas câmeras desligadas. Mas fiquem à vontade para abrir o microfone ao longo da aula, da apresentação do conteúdo e interagir conosco, tá legal? Bem, hoje, pessoal, nós conversaremos um pouco sobre o desenvolvimento e a evolução das redes 5G, certo? Na aula anterior, o professor Edmar havia apresentado para vocês um pouco sobre as redes de comunicação móveis, o princípio de funcionamento delas, o que são e como isso está conectado, né, com as redes móveis 5G. E hoje nós vamos entender um pouco mais do desenvolvimento e evolução dessas redes. Legal? Para iniciar, eu gostaria de destacar para vocês algumas coisas que são chave, né, ao longo dessa apresentação. Bem, nós vimos como as comunicações móveis transformaram, né, a realidade da nossa civilização, dos seres humanos, da nossa sociedade, ao longo dos anos. Porém, o professor Dimar lá mostrou para vocês que de 10 em 10 anos sempre ocorriam saltos. E uma das coisas que aconteceram nos últimos anos foi a grande quantidade de dados, né, que trafegam nas nossas redes, certo? Então, isso fez com que nós buscássemos um desenvolvimento contínuo, né? Então, nós buscamos sempre uma melhoria de desempenho, uma melhora da qualidade de serviço, né? E a partir de novas demandas que vão surgindo no mercado, novas preocupações vão aparecendo e as operadoras, os fabricantes, né, as instituições que padronizam e regulamentam as tecnologias de redes de comunicações móveis ao redor do mundo se reúnem, né, para pensar, planejar, projetar, arquitetar, né, esse novo passo que nós iremos dar sempre rumo a uma melhoria, né, da tecnologia de comunicação, certo? Bem, dentro do 5G, tem alguns tópicos que são principais, né, e algumas siglas que vocês vão sempre ver se repetir ao longo dos estudos de vocês. Eu poderia destacá-las aqui, que são o EMBB, o RLLC e MMTC. Essas siglas são em inglês, né? Enhanced Mobile Broadband, que seria uma banda larga melhorada, né, de maiores velocidades, legal? Enriquecida, né, com uma tradução mais literal. E aqui nós temos o RLLC, né, que seria Ultra Reliable Low Latency Communication, seria as comunicações com baixa latência e alta confiabilidade. Certo? Mais à frente nós iremos ver com maiores detalhes o que significa cada uma dessas siglas, só estou apresentando para vocês cada uma delas. E o nosso MMTC, que seria Massive Machine Type Communications, né, que seriam as comunicações massivas de dispositivos à rede. Certo? Todas essas tecnologias corroboram para o surgimento da internet de tudo, certo? Antes, até um tempo atrás, né, com o advento do 4G, nós falávamos bastante sobre a internet das coisas, e com esses novos pilares, né, trazidos pelo 5G, nós podemos começar a falar sobre a internet de tudo, certo? Tudo conectado, né? Então, vamos adiante. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, podem nos interromper, tá legal? Então, pessoal, vamos conversar um pouco sobre o princípio de tudo, né? Que é comunicação. A forma mais simples que eu consigo trazer para vocês de um conceito de comunicação seria uma troca de informações entre dois pontos. E até então, nós consideraríamos esses dois pontos aqui, né, como sendo dois seres humanos, ou dois seres vivos, ou dois elementos da natureza, né, que possam trocar algum tipo de informação, certo? O que é um ponto importante aqui dentro do 5G, é que essa troca de informações, ela deixa ser apenas entre
um ser humano e outro ser humano, um ser humano e um dispositivo, e passa a ser também entre dispositivos, certo? Então, aqui no 5G, a comunicação ela ocorre entre indivíduos e entre também equipamentos. Por isso que nós falamos dessa internet de tudo. Então, a comunicação, sempre, quando vocês pensarem em troca de informações, nós estamos falando de comunicação. Entendeu? Então, nós podemos, alguns exemplos, né? Pensar em alguns exemplos aqui. Nós temos o rádio, né? A telefonia, a troca de mensagens, né? Lembramos lá do SMS. Aqui, nós temos o nosso dispositivo móvel, né? Os smartphones. Aqui a gente pode considerar, por exemplo, uma videochamada pelo celular, ou até mesmo essa chamada que nós estamos realizando nesse momento. Alguns de vocês estão conectados pelo dispositivo móvel de vocês e nós estamos nos comunicando. Aqui, uma interação de um usuário com um notebook, ou um computador pessoal, um PC. Então, e aqui os exemplos das tão famigeradas redes sociais, né? Facebook, Twitter, né? E tantos outros como vocês podem imaginar, as mais novas, né? Como o TikTok. Enfim, sempre vocês têm que parar e pensar que quando falamos de comunicação, há uma troca de informações, seja por meio de imagem, seja por meio de texto, seja por meio de fala. E é isso que faz com que sempre buscamos progredir as nossas redes, né? Essa alta taxa de troca de informações. Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Pode. Sim, pode. Ok. Então, vamos em frente. Alguns exemplos, né, da evolução das telecomunicações, que seriam as comunicações de forma remota, e nesse caso aqui, né, algumas sem fio, outras com fio, mas que nós observamos ao longo do tempo. Não sei se algum de vocês já tiveram contato aí com o telégrafo, talvez os nossos avós. Então, não sei se alguém já viu aí em um museu, né, o telégrafo. Era um dispositivo utilizado que duas pontas, né, havia uma central, e duas pontas poderiam se comunicar, duas pessoas, por meio de pequenos impulsos elétricos, legal? Que eram transformados em um som lá no fim, né, na ponta de cada um das extremidades de comunicação. Mais à frente, nós conhecemos o telefone, mais especificamente o telefone fixo, legal? O pager, né, que alguns tiveram contatos, outros nem tanto. Em alguns lugares do mundo foi um dispositivo que teve uma grande adesão, em outros lugares não teve uma adesão tão grande assim. E o nosso famoso telefone celular. Né? E aqui entra o termo celular, porque vocês devem lembrar da aula anterior lá com o professor Limar, que nós passamos a imaginar a nossa comunicação provida, né, dentro de células. Legal? Então, sempre observamos uma evolução, né? Um progresso nos nossos meios de comunicação, mais especificamente na telefonia móvel. Bem, pessoal, essa comunicação ela pode ocorrer de várias formas diferentes, certo? Por vários meios diferentes. E isso possui um impacto, né, na qualidade da comunicação, na qualidade das taxas, né, na capacidade de transmitir informação. Legal? Alguns exemplos, né, que podemos citar de meios de comunicação seriam as fibras ópticas, né, que estão em alta. Né? Boa parte de vocês acredito que já devam receber internet na casa de vocês por meio de fibras ópticas. Elas têm ganhado bastante popularidade. Os cabos de rede convencionais, né, lá o nosso cabo UTP, aquele cabo que às vezes o pessoal costuma chamar de cabo Ethernet, alguns já ouvi outras pessoas chamando de cabo RJ45, que na verdade é o nome do conector. Enfim, nesse caso aqui, esses cabos tradicionais, que eram usados ainda são muito utilizados em redes locais, os dados são transmitidos por impulsos elétricos. Já aqui nas fibras ópticas, os dados, né, a informação, ela é transformada, ela
transportado, né, num meio que faz com que a informação viaje de uma ponta a outra por meio da luz. Entendeu? Isso permite que a gente tenha uma imunidade maior, por exemplo, a interferências, e a gente consiga taxas maiores de transmissão de dados. E, no nosso caso aqui, a mais importante, né, seria o meio de comunicação, a comunicação sem fio, pessoal. A tão conhecida comunicação wireless, né? E muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar. Então, na comunicação sem fio, o meio é o ar, né? O espaço, o ar e tudo aquilo, né, que está entre uma ponta e outra, né, dos dispositivos, tanto do transmissor como do receptor, que estão trocando informações. Legal? E sempre sem fio, ou seja, sem um meio guiado. Legal? Alguma dúvida? Quais impactos vocês acham que existe da gente migrar de uma comunicação com fio para uma comunicação sem fio? Alguém poderia dizer algum exemplo aí? O que vocês acham que pode acontecer para atrapalhar ou ajudar, né, essa migração de uma comunicação sem fio, uma comparação, né? Uma comunicação com fio, uma comunicação sem fio. Acho que ajuda na portabilidade, né? E para comunicação sem fio. A questão da portabilidade é o que fica mais evidente, assim, de benefício, né? Perfeito. Talvez alguma coisa que prejudique, talvez os outros tipos de comunicação, foi uma das dúvidas que muita gente teve, questão de frequência, se poderia atingir outras redes, questão de se poderia interferir em outras comunicações, né? Então, eu acho que é isso. Legal. Muito obrigado, Felipe, pela sua contribuição. É isso mesmo. Algo que eu gostaria de destacar, pessoal, é que os meios de comunicação guiados, sejam, por exemplo, as fibras ópticas, ou os cabos UTP, ou os cabos coaxiais, eles são meios controlados. Legal? Eles sofrem, óbvio, com intempéries, né? Com o aquecimento, com a mudança de temperatura, no caso, ou com qualquer tipo de intempérie do meio. Porém, eles são mais facilmente controlados, né? A gente consegue garantir uma estabilidade maior nesse meio. Assim, nós conseguimos manter uma maior estabilidade, por consequência, né, na qualidade do serviço que nós prestamos. Aqui, nas comunicações sem fio, o meio ele é muito aleatório. Um momento a gente está com uma determinada umidade, em outro momento a gente está com outra umidade. Existem impurezas no meio, pode começar a chover do nada e as pessoas começam a perceber uma determinada variação na qualidade de serviço que elas experimentam. Óbvio que as tecnologias progridem em prol de fazer com que a gente mitigue cada vez mais essas limitações. Legal? Então, no meio sem fio, né, na comunicação aérea, a gente tem, muitas vezes, quando o meio ele está exposto, no caso, no meio externo, né, a gente pode experimentar alguns tipos de instabilidade, mas que a gente procura mitigá-las por meio das tecnologias desenvolvidas. Legal? Então, vamos em frente. Mas muito, muito bom, Luiz. Isso mesmo, o meio sem fio permite que a gente tenha mobilidade, né? Nosso dispositivo possa trafegar mas tranquilamente, sem se preocupar com uma limitação física, né? Que o prenda ao transmissor. Bem, pessoal, não sei se vocês conseguem lembrar lá, mas nós falamos bastante sobre frequências também, né? E aqui nós trazemos mais uma vez aqui o nosso espectro eletromagnético e dessa vez nós tratamos em termos de comprimento de onda e não apenas de frequência. Comprimento de onda diz respeito ao comprimento do período, né, daquela onda dentro de uma determinada faixa. Então, aqui, nós imaginamos na comunicação via rádio, né, as ondas têm um comprimento de em torno de 10 a terceira, que seria mais ou menos 1.000 metros. Então, no caso, aqui, nas micro-ondas, nós já pensamos em algo em torno de 10 a menos 2. No infravermelho, 10 a menos 5. Na luz visível, 10 a menos 7. Ultravioleta, 10 a menos 8. E assim vai, pessoal. Eu lembro que algumas pessoas perguntaram, por exemplo, sobre os efeitos, né,
das ondas eletromagnéticas na saúde. Um fato importante, pessoal, é que para que uma onda, ela, além da potência, né, que pode causar o aquecimento das nossas células, mas no caso a potência ela é regulada pela Anatel, mas algumas pessoas se preocupam muito com as frequências altas, né, relativamente altas. Mas, pessoal, um fato interessante é que a ionização das células, né, que é aquilo que causa boa parte dos cânceres, eles só começam a ocorrer em frequências, né, que estão em torno daqui para frente. Legal? Então, frequências que passam lá pela luz visível, por exemplo, e até mesmo um pouco mais altas, né? Arriscaria um pouco mais altos para cá. Então, para que as nossas células se ionizem, a gente precisa de uma frequência muito alta, muito elevada, para que aquilo que está dentro das nossas células, né, seja danificado, e aí a gente começa a ter alguns problemas de saúde. No caso do 5G, pessoal, nós estamos por aqui, olha. Então, nós não sofremos muito com esses problemas. Legal? Então, nós damos uma maior garantia de que as pessoas não vão sofrer com esse tipo de radiação. Beleza? Trazendo mais uma vez aqui, né, as bandas de frequência, que seria UHF, SHF e HF. São algumas bandas que são utilizadas pelo 5G. Não sei se vocês conseguem lembrar lá. E tudo isso é controlado por quem? Alguém consegue lembrar quem controla tudo isso? A distribuição dessas faixas de frequência. Quem vai utilizar a faixa UHF? Quem vai utilizar a faixa SHF? Para o quê? Para que tipo de aplicação? Alguém quer falar? Anatel, né? Quem é o órgão regulamentador, Anatel. Perfeito, perfeito. A Anatel. Legal? Então, a Anatel quem faz essa distribuição. Pega uma determinada faixa, né, de frequência, por exemplo, aí de 300 a 3.000 MHz, e distribui, né, dentro dessa faixa aí, quais as subfaixas serão utilizadas para cada tipo de serviço. Legal? E dentro dessas faixas, né, aí nós temos um conjunto lá de canais, que vocês vão ver mais à frente. De cada uma dessas frequências é atribuída a um dado operador, né, que ganha o direito de transmitir nessa frequência por meio de leilão. Então, vamos em frente. Então, vamos falar aqui sobre algumas aplicações, né, de radiocomunicação. Na faixa de LF, que seria de 3 a 300 kHz, nós temos a aviação e navegação. Essa faixa foi escolhida, pessoal, não é por nenhum motivo muito especial, é simplesmente porque, na época, essa era a melhor faixa em que havia disponibilidade para esse serviço. E com a adesão de várias novas aplicações e serviços, essa faixa vai ficando bastante populada, né? Populosa, e aí vai se reduzindo a disponibilidade de espectro de frequência nessa faixa aqui. E nós precisamos, então, passar para uma nova faixa. No caso aqui, olha, MF de 300 kHz a 3 MHz. É onde estão as estações de transmissão de rádio. HF, que seria de 3 a 30 MHz. É onde operam, por exemplo, olha, o NFC, que seria o Near Field Communication, né? Tipo de comunicação que a gente encosta o nosso dispositivo em algo e é realizada uma troca de informação por esse campo próximo que se forma entre os dois dispositivos. Legal? Já aqui, ó, no VHF, nós temos de 30 a 300 MHz. É importante que vocês observem sempre a grandeza, né? Quilo, mega, mega, mega. Então, aqui nós estamos entre 30 e 300 kHz, que seria o VHF, onde está a nossa televisão, né, sem fio, e o walkie-talkie, né? Seria aquele radiozinho de comunicação que o pessoal usa tanto na segurança, como em várias outras aplicações. Nós temos também aqui o UHF, que se caracteriza por estar entre 300 MHz e 3 GHz, certo? 3 GHz. Então, aqui nós já estamos começando a falar um pouco de frequências um pouco mais altas, que é onde estão o 2G, o
3G, o 4G, o GPS, certo? E assim nós fomos preenchendo todas essas faixas de frequência com diversos tipos de serviço diferentes. Até então chegarmos aqui no 5G, né? A gente utiliza em geral a faixa SHF, né? Que seriam frequências super altas, de 3 a 30 GHz, é onde estão boa parte dos terminais e módulos 5G. Quer dizer, então, eu me perguntaria nesse momento, né, André, Eliane, Julian, eu me perguntaria nesse momento. Então, quer dizer que todos os dispositivos 5G operam entre 3 e 30 GHz? Não necessariamente, certo, pessoal? Existem algumas frequências que estão aqui dentro dessa faixa que era utilizada para as redes anteriores, 2, 3 e 4G. Então, o 5G, por exemplo, opera também na faixa de 700 MHz. Legal? Mas, em geral, boa parte das aplicações e onde nós conseguimos extrair o maior potencial das redes está aqui dentro de 3 a 30 GHz. Por quê, pessoal? Porque é aqui que nós temos uma disponibilidade maior do espectro. Legal? Então, nós podemos alocar um número maior de portadoras, enfim. Isso aí vocês vão ver mais à frente. O que importa é que, dentro desse espectro, nós temos uma quantidade de recursos maior para explorar. E assim a gente consegue garantir maiores velocidades, latências mais baixas, né? Uma comunicação que vai dar um suporte a um número imenso de dispositivos. Legal? E aqui, o EHF, né? Que seria um Wi-Fi de última geração, e que é muito pouco comum na maior parte do mundo, mas que vem cada vez mais evoluindo, né? Seria uma forma de nós sempre tentarmos explorar essas faixas de frequência que ainda são pouco ocupadas. Vamos em frente. Aqui. Alguma dúvida, pessoal? Sim, Matheus, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Fica à vontade. Sérgio. Me diga uma coisa, para efeitos práticos, para essa tecnologia 5G começar a funcionar no país, além da frequência, que a Anatel vai ter que se adaptar a essa frequência do 5G, nas ruas, nas cidades, o sinal que nós vamos receber no celular vai ser só de antena, ou essa questão de cabeação das cidades, postes, vai ser modificada? Não, Sérgio, em geral, o sinal do 5G que vocês vão receber no dispositivo de vocês, ele vai ser sempre um sinal sem fio, certo? Certo. Agora, esse sinal sem fio, ele pode ser provido de algumas formas diferentes. Vocês vão ver aí mais à frente que nós vamos ter lá a estação base com a antena do 5G, que é um conjunto de antenas. Então, nós vamos estudar mais à frente a tecnologia que está nessa antena, que é utilizada no 5G. Outra forma também, por exemplo, de disponibilizar o sinal 5G, mais à frente vocês terão uma aula muito boa aí com o professor Portela, seria o FWA, né, com a utilização aí das CPS. E nós, assim, podemos disponibilizar pequenas redes, né, em ambientes fechados, controlados, e ali disponibilizar o sinal por meio, por exemplo, de um Wi-Fi de alta velocidade, mas que está diretamente conectado com o núcleo da rede 5G. Então, sempre a forma de disponibilizar o sinal 5G, ele é por meio sem fio, né, da interface aérea. Uhum. Embora as redes cabeadas, né, como assim você falou, elas sejam de extrema importância, né, para que a gente possa prover algo que vocês vão ver mais à frente, né, que faz parte da infraestrutura, que seria o front hall, mid hall, back hall, que seriam redes que fazem a interconexão entre os dispositivos. Por exemplo, uma torre de transmissão precisa se conectar com outra. Isso. Então, essas conexões, em geral, são feitas hoje em dia por fibra ótica. Então, as redes com fio, elas também são importantes, elas estão presentes dentro do sistema, mas não é por meio delas que nós disponibilizamos o sinal 5G para o usuário final. Uhum. Okay. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim. Obrigado, Matheus. Por nada. Julian, está com a mão levantada?
Professor, em respeito eu vou dar um exemplo, tipo, hoje o 4G, né? Tem o 4G e na época do 3G, na época do 3G foi que chegou essa limitação de dados que as operadoras fazem. O 5G, por eles trafegarem com bandas mais altas, sabe-se se as operadoras vão estipular continuar esse limite de banda para a gente poder usar? No caso, você fala de um limite de velocidade por usuário, é isso? Não, um limite de banda. Tipo, uma franquia, tudo me bem. fugiu Seria em relação ao plano de dados, não é isso? Isso, tipo, as operadoras hoje, elas vendem planos móvel com limite de 10 gigas, 5 gigas, 2 gigas de dados. Isso. Pronto. Isso aí, Julian, com certeza irá continuar, porém esses planos deverão ser modificados. Provavelmente, com o 5G, como já citado na aula anterior pelo professor Edmar, a gente tende a fazer um maior consumo dos nossos dados, dos pacotes de dados. As mesmas aplicações que nós fazíamos na nossa casa, assistir um filme, assistir um vídeo do YouTube em alta resolução, aquilo que a gente fazia com o nosso Wi-Fi dentro da nossa casa, a gente vai passar a fazer dentro do ônibus, no caminho para um consultório médico, enquanto a gente aguarda em uma fila. Então, a gente necessariamente vai passar a consumir mais o nosso pacote de dados. Então, é natural que as operadoras elas façam uma mudança, né, no tamanho desses pacotes. Legal, pessoal? E, consequentemente, no preço. Com certeza, isso aí vai partir bastante da estratégia comercial de cada operadora. Pode ser que haja aí um determinado incentivo para que as pessoas migrem para a nova tecnologia, né? E dali para frente, isso aí vai ser modelado de acordo com o cenário econômico e comercial de cada operadora. Mas, com certeza, nós vamos ter uma mudança de paradigma nessa parte dos planos. Como o professor Portela aí citou no chat, vai haver uma maior flexibilidade, né? Vocês vão ver mais à frente que a gente vai estar conectando não só o nosso celular na rede, né? Nós estaremos conectando também a nossa geladeira, o carro, a coleira do cachorro, uma cadeira, tudo vai estar conectado. Então, com certeza, as operadoras trarão novas soluções para a taxação, né, desse serviço. Legal? Para a tarifação desse serviço. Beleza? Mais à frente a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, Júlia. Sim, senhor. Conseguiu sim. Ótimo, perfeito. Então vamos adiante. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui então na evolução das comunicações móveis ao longo do tempo. Certo? Nós tínhamos então aqui por volta de 1980, né, o surgimento do 1G, onde a gente tinha a comunicação analógica, né? Eram redes em que a informação era transmitida de forma analógica. Nós tínhamos basicamente os serviços de voz. Aqui a gente tinha, no caso, a telefonia fixa, por exemplo, e também alguns primeiros telefones sem fio, porém que não implementavam serviços de dados. Legal? Mais à frente, nós temos aí o surgimento das redes 2G. Legal? Com o surgimento das redes 2G, nós passamos a ter as comunicações de forma digital. Como assim digital? Né? Nós transmitimos agora zeros e uns, né? A informação de forma binária, como conjunto de dados. Aqui nós vemos as tecnologias, né, que nem provavelmente a maior parte de vocês já deve ter visto esse termo em algum lugar, o GSM. E a partir daqui, pessoal, nós tínhamos a transmissão de dados, certo? Foi onde surgiu, por exemplo, o SMS. Aqui no GSM nós já temos também algum tipo de tráfego de dados, né?
comutação por pacotes. Porém, essas taxas elas eram bem baixas, né? Em torno de 270 kilobits por segundo. É uma velocidade bem limitada, que não permitia um grande número de aplicações. Certo? Logo então, por volta aí dos anos 2000, nós tivemos o surgimento do 3G, trazendo um conjunto de novas tecnologias que possibilitaram um ganho, né? Um salto aqui nas nossas taxas de transmissão. Né? Antes nós tínhamos algo em torno de 270 kilobits por segundo, e aqui a gente passou a ter algo em torno de 14,4 megabits por segundo. Pessoal, é importante que vocês observem bem essa grandeza. Né? Aqui nós passamos da casa de milhares para a casa de milhões. Né? Então, houve um salto de milhares para milhões. Certo? E aqui no 3G, nós passamos a ter a navegação com imagens. Né? A gente conseguia acessar nossos primeiros sites por meio dos nossos dispositivos móveis, né? Dos celulares. Legal? Foi aqui também, pessoal, que apareceu o surgimento dos primeiros smartphones. Nós tivemos ainda alguns lançamentos aqui na época do 2G, mas sem muito sucesso. E a popularização se iniciou aqui, junto com o surgimento do 3G. Logo em seguida, por volta ali de 2010, né? Lembra lá do que o professor Edmar falou? Sempre 10 anos, um salto de 10 anos. Logo lá ali por volta de 2010, nós tivemos o aparecimento do 4G, que seria a tecnologia LTE, e mais à frente o LTE Advanced. Né? E vocês já devem ter percebido que essa tecnologia, pessoal, ela não passa de forma brusca de uma para a outra. Né? Nós temos um avanço progressivo ao longo do curso desses 10 anos aqui. Por exemplo, aqui no meio, não sei se vocês notaram que algumas empresas passaram a adotar o uso comercial de um tal de 4.5G, né? Que foi uma evolução das redes 5G, em que a gente implementava um conjunto de tecnologias que possibilitavam maiores velocidades também. Então, tem passos intermediários ao longo dessa transição, esses 10 anos. São tecnologias que vão surgindo e começam a ser testadas, implementadas para uso comercial ao longo desse tempo. Legal? Aqui no 4G, pessoal, nós já observamos taxas de em torno de 100 megabits por segundo. Pessoal, isso aí seria o ideal, né? Aquilo que a gente imagina que nós obteríamos dessas redes. Mas aquilo que eu posso dizer para vocês é que a realidade é que os usuários, principalmente fora de grandes centros metropolitanos, conseguem aí obter 20 megabits, 30 megabits por segundo, na média, né? Nessas tecnologias, na tecnologia 4G. Mas aqui nós passamos até a capacidade de assistir vídeos, né? Vídeos em HD, vídeos em Full HD, né? Que são vídeos em alta resolução com maior qualidade. Nós passamos também a conseguir fazer uma chamada por vídeo por meio do nosso celular, da nossa internet móvel. Legal? Porém, tudo de forma um pouco limitada. Já aqui no 5G, a partir dali de 2020, essas datas aqui, pessoal, elas marcam o início da implementação dessas tecnologias no mundo. Né? Mas nós bem sabemos que aqui no Brasil, nós só tivemos a implantação das primeiras redes 5G no início desse ano. Legal? Então, aqui no 5G, nós temos taxas em torno de 10 gigabits por segundo, né? Seria a nossa taxa de transmissão máxima. Atrasos, né, ou latências de em torno de 1 milissegundo e milhões de dispositivos conectados. Então, aqui no 5G, nós pegamos essa melhoria da banda, né, que começou a surgir aqui no 4G, e nós adicionamos a ela um potencial de ser aplicado em diversos cenários, né, da nossa sociedade, como saúde, educação, as cidades, né, automatizar as cidades, automatizar as indústrias, fazer com que tudo seja conectado e acompanhado de forma remota. Legal? Isso aí ficou bem claro para vocês, essa transição. Ela é uma transição que ocorre em torno de 10 anos, é uma transição progressiva
e sempre com um avanço, né, nas taxas de transmissão, naquela troca de informações, né? Sempre pensando na comunicação, como nós citamos lá atrás. Tá bem claro para todos? Vamos seguindo, então. Próximo slide. E aí, pessoal, então com essa melhoria nas taxas, nós tivemos um progresso, né, nas redes de comunicação e nas aplicações também. E para que tudo isso seja provido, né, fornecido para os usuários, nós precisamos de uma infraestrutura. E é aqui nós passamos a conversar sobre a arquitetura das redes de comunicação móvel. Legal? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Abrir o microfone. Então, vamos dando continuidade. Opa, pode falar, Carlos. Posso ficar à vontade. Boa noite, Matheus. Boa Com noite. relação a essa grande quantidade de equipamentos conectados na rede 5G, se usa o IPv6 ou tem algum outro protocolo mais adequado? Então, Carlos, isso aí a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas perfeito. Para que haja adesão desse grande número de dispositivos na rede, a gente vai, pela primeira vez, talvez, passar a ter uma alta adesão do IPv6. Né? Até então, o IPv6 é uma tecnologia que vem pegando, né? Ela sofre uma certa resistência ali por parte de muitos dispositivos que não são compatíveis, de algumas redes que não são compatíveis. Porém, com o 5G, o IPv6 vai ser aí, vamos dizer que o carro-chefe, principalmente nessa parte de conexão massiva de dispositivos, né, para que a gente consiga dar conta de endereçar todos esses dispositivos. Porém, né, vocês vão ver mais à frente aí que tem uma instituição que faz algo chamado padronização dentro do 5G, e ela permite que a gente enderece esses dispositivos de duas formas, né? Tanto por meio do IPv6, como por meio de um identificador de usuário, que seria o nosso SUP, né? O SUSE, que lá no 4G a gente tratava como IMSI. Enfim, são algumas siglas estranhas, mas vocês não precisam se preocupar muito com isso. Mas o ponto é que, sim, nós passaremos a aderir bastante à tecnologia do IPv6 para que a gente consiga conectar esse alto número de dispositivos na rede. Senão a gente não tem endereço suficiente para sair alocando um endereço, por exemplo, para um dispositivo, né? Seria como eu falei, a coleira do nosso cachorro, um controle, uma cadeira, uma mesa. Quando a gente começar a endereçar tudo isso, nós vamos ter bilhões de dispositivos conectados ao redor do mundo. E aí, a tecnologia IPv4 não é mais suficiente para isso. Legal? Respondido? Até mesmo porque nós já temos uma escassez, né, de endereços aí dentro do IPv4. Tudo bem? O professor Portela aí tem muito mais propriedade para falar sobre isso que eu. Qualquer dúvida, podem colocar no chat, ele pode complementar aí a minha resposta. Tudo bem? Obrigado. Então, vamos adiante. Nós temos aqui, então, a nossa arquitetura, só um minuto que a minha mesa aqui digitalizadora parou. Opa, pronto, voltou. Bem, nós temos aqui, então, a nossa arquitetura da rede de comunicação móvel, né? Nós pegamos aquele termo que nós estudamos lá atrás, as redes de comunicação móvel, e agora nós vamos tratar sobre como nós compomos a estrutura de uma rede dessas para que ela tenha um funcionamento adequado. Então, aqui na nossa ponta inicial, nós temos um dispositivo, né? No nosso caso é um dispositivo móvel, que antes, pessoal, lá no 4G, no 3G, nós pensávamos, em termos de dispositivo, nós pensávamos logo em quê? Num celular. No celular, no smartphone. Aqui no 5G, pessoal, esse dispositivo ele passa a ser tratado como um equipamento de usuário. Ou seja, ele pode passar a ser, como eu já citei, ele pode passar a ser um veículo, né? Ele pode passar a ser uma fechadura, um chuveiro, seja lá um manômetro, um motor elétrico numa indústria, tudo pode estar conectado. Então, esse dispositivo aqui deixa de ser apenas o nosso celular e ele passa a ser qualquer equipamento de usuário que tenha conectividade com a nossa rede. Logo em seguida, por meio da interface aérea,
seja, no meio de transmissão sem fio, esse dispositivo se conecta com uma estação base, certo? Que lá no 3G, no 4G, essas estações bases eram imensas, né? Elas tinham uma torre com algumas conjuntos de antenas e uma infraestrutura aqui embaixo que poderia ser um container inteiro. Mas aqui no 5G isso passa a ser bem resumido. Por quê? Aqui dentro do 5G, pessoal, o hardware, ele é um hardware que nós chamamos de hardware genérico. Nós não precisamos mais de um conjunto de hardware específico. E tudo passa a ser baseado em software. As coisas aqui no 5G, elas são baseadas em software, certo? Então, a gente conseguiu resumir, né, o tamanho dessa infraestrutura. Legal? Em seguida, nós temos lá a nossa rede de transporte. Alguém até comentou aí sobre, né, fibras ópticas, as redes com fio. E aqui nós podemos transmitir, né, essas redes de transporte podem ser realizadas por meio de enlaces de micro-ondas, por meio até de satélites, por meio de fibra óptica, como nós já citamos, e assim vai. Certo? Dependendo da aplicação que nós vamos realizar e do custo, né, daquela aplicação, das necessidades de tráfego, né, do nível de tráfego que vai ser implementado para aquela aplicação, nós escolhemos, né, o nosso meio de transmissão aqui nas nossas redes de transporte, que é quem leva a informação de uma ponta à outra, né? Que aqui está, no caso, o nosso Core Network, ou seja, o núcleo da nossa rede 5G. Legal? Esse núcleo aqui, pessoal, lá no 4G, a gente tinha um núcleo que, em geral, estava em um hardware específico. Existia um dispositivo onde esse núcleo era implementado, onde ele rodava, né? Onde ele funcionava. Legal? Já aqui no 5G, esse núcleo ele pode estar na nuvem, como a gente fala, né? Ele pode estar em qualquer lugar. Certo? E, por meio desse núcleo, nós nos conectamos com um conjunto de serviços e aplicações. Legal? Então, essa cadeia ela é muito importante. Essa cadeia ela representa, né, a conexão do dispositivo de uma ponta à outra, certo? Para que a gente consiga fornecer um dado serviço de aplicação para um dispositivo conectado na rede. Legal? Alguém ficou com dúvida? Então, o que vocês precisam fixar disso aí é a arquitetura de uma rede de comunicação passa por um dispositivo, estação base, rede de transmissão, um núcleo que controla tudo isso, certo? E, né, os serviços e aplicações. Legal? Henrique Ravel, sua câmera está aberta. Não sei se é proposital, mas como está sendo gravado. Sim, professor, é só para... Eu entrei agora porque eu vim com minha esposa aqui na clínica, aí eu só consegui a internet agora. Aí por isso que eu liguei a câmera para mostrar o local onde eu estou, só para dizer isso, o motivo do meu atraso na aula. Viu? Sem problema, não se Eu preocupe. vou desligar a câmera agora, foi só para isso, só para dar uma justificativa do meu atraso na aula. Tranquilo, Henrique, tranquilo. Não Viu? se preocupe, melhoras aí para ela. Essa aula vai estar disponível depois, gravada, né, lá na nossa plataforma, então não precisa se preocupar, ok? Tá certo. Pronto, eu estou aqui com ela na clínica, ela veio fazer uma ressonância magnética, mas ela está lá fazendo, aí eu vou continuar assistindo a aula aqui. Obrigado, viu? Tá ok, boa nada. Melhoras aí, tudo de bom. Vamos em Tá, joia, frente. obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, então, avançando um pouco mais, nós podemos falar, né, sobre os serviços. Algumas pessoas poderiam me perguntar, então, nós com a aplicação, né, com a instalação dessa infraestrutura de rede 5G, a gente vai deixar de ter na nossa rede 4G, 3G, 2G? Não, certo? Essas redes elas vão funcionar em paralelo, né? Elas precisam continuar em operação, né? A legislação brasileira, né, que é garantida pela Anatel, ela exige que, enquanto houver um usuário, por exemplo, da rede 2G, 3G, essas redes continuem operando. Legal? Então, aqui nessa figura, nós temos um exemplo de que nós temos uma rede aqui, NR, né, que seria de New Radio, né, novo rádio, uma rede 5, uma estação base 5G, que vai nos conectar ao sistema. E aqui nós temos uma rede LTE, que seria o 4G. O 4G, certo? Então, nós vamos ter as duas redes disponíveis, tanto 5G quanto 4G, como 3G, 2G também. Certo? E a rede 5G e 4G, ela pode ser, inclusive, provida pelo mesmo núcleo.
certo? Onde a gente consegue fazer todo o controle dos serviços providos nessas redes. Legal? E, por conseguinte, conectá-las a uma plataforma de aplicações, onde a gente vai poder, por exemplo, ter uma inteligência artificial, o Big Data, né, que seria aquele conjunto enorme de dados em que a gente consegue inferir vários tipos de comportamentos ou informações que não seriam possíveis com uma quantidade pequena de dados, e a disponibilização de conteúdos também. Legal? Então, essas coisas vão funcionar em paralelo, pessoal. A gente não vai ter uma indisponibilização das redes anteriores, né, que nós chamamos de redes legadas, por conta da implementação das redes 5G. Vamos em frente. Então, com essas capacidades novas, né, trazidas pelo 5G, nós temos uma série de novas aplicações, né? Por exemplo, no transporte. O 5G permite que a gente consiga transmitir, certo, sinal de telefonia móvel para veículos que estão em alta velocidade. E isso era uma limitação que existia lá no 4G, no 3G, que não existe mais aqui dentro do 5G. Então, dentro de um trem de alta velocidade, dentro de um veículo trafegando a alta velocidade, nós conseguimos garantir uma qualidade de serviço e altas velocidades. Legal? Mais à frente, né, outra aplicação interessante é na indústria de energia. Certo? Na indústria de energia. Aqui eu poderia destacar que seriam os medidores, né, de energia inteligentes, os smart meters, né, os medidores de energia inteligentes, que vão ser importantíssimos para que a gente consiga dar inteligência e conectividade para toda a nossa infraestrutura de redes do sistema elétrico. Legal? Seja conectando as redes, né, de geração de energia renováveis, ou conectando a parte de transmissão, de distribuição, como já falei, a parte de medição, né, dos usuários. Pessoal, nós conseguimos, por meio do 5G, conectar tudo isso na mesma rede e coletar informações, enviar comandos. Legal? Isso tem um potencial enorme. Beleza? E óbvio também que com essa conectividade, novas demandas vão surgir. Certo? Com a disponibilização de novas capacidades na rede, vão surgir novas demandas. E a gente vai conseguir explorar melhor essas tecnologias de acordo com que essas demandas forem surgindo. Beleza? Tem algumas questões que vocês podem responder depois, para uma melhor fixação do conteúdo. Mais uma vez aqui, sempre destacando as aplicações. Vocês vão ver ao longo desses slides que a gente tem um foco, né, nas aplicações, porque é esse o maior impacto que o 5G causa, pessoal. Lá com o 4G, nós, dependendo do tipo de implementação, era possível que nós tivéssemos altas velocidades. Mas agora no 5G, além de ultra alta velocidade, nós conseguimos prover um tipo de serviço, né, que permite com que indústrias, agricultura, saúde, a nossa casa, jogos, né, a realidade virtual, a realidade aumentada, ela passe a ser uma realidade, né? Ela passa a ser factível, né? Nós temos uma indústria 4.0 extremamente conectada, uma agricultura em que a gente não precisa ir lá no meio do nosso cultivo para saber o que está acontecendo, para controlar uma máquina, controlar, por exemplo, a colheitadeira, saber o nível de umidade na plantação, controlar a irrigação em uma dada região, ou até mesmo fazer uma cirurgia remota. Um médico, um especialista que está lá em São Paulo, conseguir fazer uma cirurgia em alguém que está aqui, por exemplo, em Campina Grande, na Paraíba. Para que isso seja realizado, pessoal, nós precisamos de um conjunto de pilares, né, de qualidade de serviço que estão presentes aqui dentro do 5G e que nós vamos falar sobre eles logo mais à frente. Vamos avançar um pouco mais. Aqui, acabaram de surgir, certo? Primeiro ponto, antes de nós entrarmos nesses pilares, vamos falar aqui sobre quem é a ITU, né? Pessoal, a ITU, ela é uma organização internacional das telecomunicações, certo? A Organização Internacional das Telecomunicações. Ela é uma entidade responsável por padronizar o 5G no mundo, certo?
Então, aqui dentro do 5G, dentro da ITU, o 5G ele é tratado como IMT 2020. O nome do 5G dentro da ITU é IMT 2020. E lá, né, dentro dos grupos de discussão da ITU, esse IMT 2020, né, que é um outro nome para o 5G, estabeleceu-se que nós deveríamos ter alguns pilares. Né? Nós sempre representamos, em geral, esses pilares por esse triângulo, em que em cada um dos vértices nós temos uma daquelas siglas que eu já mostrei para vocês lá no início. Nesse vértice superior, nós temos o EMBB, que seriam as altas taxas, né? Alta velocidade. Altas taxas de transmissão, mais especificamente, em torno aqui de 10 gigabits por segundo. Nós temos também, né, em um outro vértice, o MMTC, que seria alta conectividade, milhões de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. E temos o RLLC, que seria a baixa latência e a alta confiabilidade. Cada um desses pilares, pessoal, eles são fundamentais para que a gente consiga prover aquelas aplicações que a gente estava conversando lá atrás. Então, aqui, né, o que eu posso mais destacar para vocês é que a gente não consegue obter todos esses pilares ao mesmo tempo. Isso aqui é que nem um trade-off, né? O que é um trade-off? A gente ganha de um lado e perde do outro. Não tem como ganhar, né, em todos os aspectos. Se a gente tem um número maior de dispositivos conectados na rede, ou seja, se a gente está explorando mais o MMTC, a gente vai ter uma redução das nossas taxas de transmissão. Certo? Uma redução das nossas taxas de transmissão. Embora elas ainda sejam altas, mas elas não vão ser, nós não vamos mais experimentar, por exemplo, 10 gigabits por segundo. O dispositivo vai, por exemplo, passar a experimentar 100, 50 megabits, 80 megabits por segundo. Legal? Já que, por exemplo, para que nós possamos obter uma baixa latência, não dá para garantir uma baixa latência para um alto número de dispositivos conectados na rede. Não dá para garantir que, com milhões de dispositivos conectados na rede, eu vou ter, por exemplo, uma alta confiabilidade, certo? Na rede. A rede pode passar por algum tipo de intempérie ali, e que faz com que ela reduza a qualidade de serviço. Legal? Então, é importante que vocês lembrem dos vértices desse triângulo, né? MBB, MMTC, o RLLC, saibam dizer o que cada um deles representa e que não dá para a gente ter tudo. Quando a gente deseja um desses vértices para que a gente aplique o 5G, né, em um dado cenário, a gente acaba abrindo mão, né, de um dos outros vértices. Não por completo, mas parcialmente a gente abre mão. Legal? Então, eu posso aqui falar para vocês de taxas de transferência na casa de 10 gigabits por segundo de uplink e 20 gigabits por segundo de downlink. O que seria uplink, né? Nós temos aqui o nosso transmissor, certo? A nossa torre, e o nosso receptor. Vou representar aqui por um celular, uma imitação de um celular aqui, né? Vocês usam a imaginação aí, né? Então, pessoal, o uplink ele é a transmissão que parte do nosso receptor para o do nosso, né, dispositivo móvel, no caso aqui, para a torre de transmissão, certo? E o downlink, isso aqui seria o uplink, e o downlink seria a transmissão que parte aqui da nossa torre para o nosso dispositivo móvel, o nosso equipamento de usuário. Então, que seria o nosso downlink, uplink e downlink. Legal? Então, a transmissão do celular, por exemplo, para a torre é uplink. A transmissão da torre para o nosso dispositivo móvel, né? Se, por exemplo, o celular, é chamado de downlink. Então, nós temos uma velocidade diferente para o uplink e para o downlink. O downlink, em geral, aqui no 5G, nós podemos obter até 20 gigabits. No uplink, taxas de transferência em torno de 10 gigabits. A taxa média percebida pelo usuário, né, seria em torno de 100 megabits por segundo. Então, nem sempre, pessoal, nós vamos experimentar esses 10 gigabits. Dependendo da área em que estamos, da quantidade de dispositivos conectados, a gente pode experimentar uma variação nessa taxa de transmissão. Mas aí o 5G garante que estaremos em torno aí
na média, uns 100 megabits por segundo por usuário. O que é muito bom. Se nós pensarmos num cenário que nem, por exemplo, uma festa aqui no Parque do Povo, onde a gente tem, sei lá, um show com 30, 40 mil pessoas, né, utilizando na mesma rede, e que ainda assim, né, dado um número elevado assim de dispositivos conectados, a gente consegue garantir em torno de 200, 150 megabits por usuário. Então, ainda assim, é algo interessante. Legal? Nós temos também a capacidade de transmitir, né, taxas elevadas de transferência para equipamentos que estejam trafegando em alta velocidade, baixa latência, que seria um tempo de atraso baixo, tempo de resposta, né, entre a transmissão da informação e a recepção da resposta é baixo, e uma alta eficiência, né, espectral, que isso aí a gente vai tratar mais à frente, quando a gente estiver falando dos aspectos mais técnicos da camada física. Alguém tem alguma dúvida? Posso avançar? Pessoal, esse slide aqui é muito importante. Vocês conseguiram compreender? Eu queria só que o senhor repetisse... queria só que o senhor repetisse aquela parte do uplink e do downlink. Certo, ok. Deixa eu apagar aqui para explicar. Esse é um conceito interessante porque muitas vezes vocês vão, quando a gente fala de redes de comunicação móvel, vocês vão ouvir bastante esses termos, né? Então, nós temos aqui, podemos imaginar, uma torre, certo? De transmissão, representada por esse triângulo com essa barrinha, e imaginemos aqui um dispositivo móvel. Nesse caso aqui eu estou considerando um smartphone. Legal? Smartphone aqui. A transmissão, né, que é feita do seu dispositivo móvel para a torre, ela é chamada de uplink. Seria o envio, né, de informações, de dados, do seu dispositivo móvel para a torre de transmissão. A transmissão, deixa eu mudar aqui a cor. A transmissão que é feita da torre de transmissão para o dispositivo móvel é chamada de downlink. Certo? Então, do meu dispositivo móvel, que seria meu celular, por exemplo, para a estação base, que é a torre da operadora, essa transmissão que parte do celular para a torre, a gente chama de uplink. Legal? E a transmissão que parte da torre da operadora para o meu dispositivo móvel, que seria, por exemplo, o meu celular, a gente chama de downlink. Legal? E existe, no 5G, existe um fato interessante que é o desacoplamento de uplink e downlink. Certo? Essas duas coisas, elas são independentes. Legal? Nós conseguimos, inclusive, usar frequências diferentes para o uplink e o downlink. Tudo bem? Deu para entender melhor agora? Ainda ficou alguma dúvida? Tem alguma parte? Deu sim, professor. Deu? Ficou bom. Obrigado. Ou nada. Então, isso aqui é comum a qualquer, né, rede de comunicação móvel, né? O uplink e o downlink. Porém, dentro do 5G, o que eu posso destacar para vocês é que existe uma separação, um desacoplamento entre o uplink e o downlink. Nós podemos, inclusive, usar frequências diferentes, certo? Uma frequência para o uplink e uma frequência diferente para o downlink. Legal? Posso seguir? Vamos em frente. Então, pessoal, nós temos aqui, né, o MBB, que já foi citado, o RLLC e a conectividade massiva. Alguém pode me perguntar, para que serve tudo isso? Né? Para que serve todos esses pilares? Pessoal, isso aí é fundamental para que a gente consiga dar vida, né? Consiga trazer para a realidade aquilo que a gente chama de internet de tudo. Né? Seria tudo estar conectado. E esse tudo, dentro desse tudo, tem coisas que exigem baixa latência. Tem coisas que são críticas, então exigem alta confiabilidade na transmissão. A rede não pode estar caindo e voltando, a rede não pode estar variando tanto de qualidade de serviço. Já tem outras coisas, né, que possuem exigências de alta velocidade. Né? Outras aplicações exigem um grande número de dispositivos conectados. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem a internet de tudo, né? Tudo conectado. Legal? Isso aí é importante para ficar claro para vocês quando alguém perguntar qual é o grande diferencial do 5G. Agora, no 5G,
a gente consegue implementar a internet de tudo, né? Uma nova era. Vamos em frente. Então, dentro de cada um desses pilares, nós podemos citar algumas aplicações diferentes. Por exemplo, aplicações que fazem uso de alta velocidade, de baixa latência. Nós podemos destacar o uso de realidade virtual e realidade aumentada, esportes ao vivo. Não sei se vocês acompanharam lá na Copa do Mundo, tem algumas pessoas que apontavam, né, o smartphone conectado na rede 5G para o campo e conseguiam ver, por exemplo, o nome do jogador, ou algum dado sobre os times, né, quem estava com maior posse de bola, enfim. Existem várias aplicações voltadas para isso. E a transmissão de vídeos HD em 3D ou 8K. Já aqui dentro das conexões de baixa latência, nós temos os veículos autônomos, os drones e a fabricação inteligente. Poderia citar também, por exemplo, a medicina, no caso da cirurgia. A cirurgia remota, operada por meio de robô. E o MMTC, nós podemos citar que as cidades inteligentes, né? Essas cidades inteligentes, por exemplo, a gente pode colocar um ponto de comunicação, né? De conexão com a rede em cada poste da cidade. Isso aí. Então, existem várias coisas, várias aplicações, né, que podem ser pensadas de forma a automatizar, transformar as cidades em ambientes inteligentes. E isso vai resultar num grande número de dispositivos conectados. Então, só o 5G consegue prover os recursos necessários para que isso seja implementado. Da mesma coisa na internet dos veículos, né? IoV, Internet of Vehicles. Legal? Seriam os carros conectados. Né? Um carro que consegue conversar com o outro, consegue dirigir sozinho, desviar de um obstáculo. Isso aí vai poder passar a ser realidade. Então, algo que pode ser destacado, né, seria a imersão, interação, imaginação e panoramas. Por exemplo, pessoal, tem um especialista, um cenário, né, dentro de uma indústria. Nós temos um problema dentro de uma indústria, uma máquina que deu problema, e que o único engenheiro ou técnico que consegue consertar essa máquina está lá na Alemanha. E hoje, o que é que tem que acontecer? Para que esse problema seja resolvido, ele precisa vir lá da Alemanha para cá. Com o advento do 5G, a gente pode, por exemplo, colocar uma pessoa com um óculos de realidade aumentada e a pessoa que está lá na Alemanha pode ir indicando o que é que aquele técnico que está ali no local da manutenção deve fazer. E que quem está lá, distante, lá na Alemanha, consegue visualizar como se estivesse naquele lugar. Com esses óculos de realidade, tanto virtual como aumentada, a gente consegue visualizar como se a gente estivesse no lugar. A realidade virtual, o ambiente ele é todo digital, né, todo virtualizado. Já na realidade aumentada, nós conseguimos ver aquilo que é físico, né, que está à nossa volta, porém a gente consegue interagir de forma virtualizada com esse ambiente. Por exemplo, que nem eu falei, você aponta o seu celular lá para um jogador no campo e você consegue ver pela tela do seu celular que jogador é aquele, quantos anos ele tem, qual a velocidade máxima que ele correu naquele jogo. Tudo bem? Vocês conseguem visualizar essas coisas? Vamos em frente para a gente finalizar a aula de hoje. Então, com essas aplicações, nós vamos passar também a utilizar bastante o processamento em nuvem. Tudo vai passar a ser processado na nuvem, já que agora a gente tem altas taxas. O nosso processamento agora não precisa mais ficar no nosso dispositivo móvel. A gente pode migrar aquilo que era processado no nosso dispositivo móvel lá para a nuvem, para uma central de dados, longe, certo? Ou até mesmo perto, mas não será mais feito no seu dispositivo. Ou seja, a gente pode ter um dispositivo que tem uma capacidade computacional muito baixa, mas que consegue executar tarefas extremamente complexas, porque ele envia o dado lá para a nuvem, na nuvem aquele dado é processado e é devolvido uma resposta, um dado já processado, para que o dispositivo tome alguma decisão, atue em algo. Legal? Seja dentro da indústria ou da nossa vida, no nosso dia a dia. Aí tem mais um conjunto de aplicações, né? Vamos avançar um pouco. Algo que eu poderia destacar para vocês também, esse exemplo do carro, né? Lá no LTE,
o tempo de um carro detectar, olha, os sensores de um carro detectar tudo que está acontecendo em volta dele, enviar essa informação lá para uma estação base, essa informação ser processada em uma central, e ela voltar, certo? Resulta, por exemplo, aqui, ó, em 50 milissegundos. Esses 50 milissegundos refletem em um atraso de até 163 centímetros para que o carro comece a atuar, por exemplo, numa frenagem. Então, no 5G, com a latência, né, o atraso em torno de 1 milissegundo, a gente consegue responder mais rapidamente, né, as leituras que um veículo pode fazer no seu entorno e, por exemplo, evitar uma colisão. No 5G, esse tempo de resposta é em torno aqui de 3,3 centímetros, né? Essa distância para começar a responder. Um atraso de 1 milissegundo se reflete a 3,3 centímetros, considerando uma velocidade de 100 km por hora. Então, o que fica disso é o quê? No 5G, com essa resposta rápida, a gente consegue viabilizar coisas que lá no 4G a gente não conseguia. Um carro, por exemplo, para reagir a algo, uma criança que passava na frente dele, ele levaria um dado tempo. Isso poderia resultar um atraso para que ele começasse a frear. Certo? Isso causasse um acidente e talvez um dano irreparável. Já no 5G, né, com essa baixa latência, a gente consegue fazer com que o carro responda de forma mais rápida. Legal? Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Vamos em frente. Vamos em frente para concluir a aula de hoje. Então, com isso passaram a surgir as aplicações, né, de internet das coisas, a conexão de tudo, que eu já falei um pouco. A gente conecta uma TV, a gente conecta uma câmera, conecta a rede de transmissão, conecta uma lâmpada. Legal? A conexão em larga escala, né, que seria aí um carro-chefe do 5G. Vários daqueles pilares. Aqui apareceram termos interessantes, pessoal. Que seria o NFV e o SDN. NFV, que seria a virtualização de funções, e o SDN, que seriam as redes definidas por software. Mais à frente, nós iremos conversar sobre isso. Inclusive, tem uma ótima aula aí gravada pelo professor Portela sobre redes definidas por software, que vai ficar disponível para vocês mais à frente. Legal? Então, vamos avançar mais um pouco, para a gente finalizar a aula de hoje. Bem, vamos finalizar a aula de hoje falando sobre padrões. O 5G, ele não é simplesmente, do nada, alguém resolve lá, vamos mudar a tecnologia de rede móvel utilizada. E aí, uma operadora começa a fazer de um jeito, outra operadora começa a fazer de outro, cada um usa a tecnologia que quer para implementar essa rede. Não é assim que funciona. Nós temos algo que se chama padronização. E nós temos entidades, né? Nós temos órgãos, instituições que tanto produzem esses padrões, como que garantem a aplicação deles. Uma delas, né, é o 3GPP. Lá dentro do 3GPP, né, nós temos um conjunto de empresas, né, que se reúnem, né, de instituições ao redor do mundo, e colaboram de forma a prover, né, os padrões de como deve ser implementado. Por exemplo, nós falamos aqui sobre MBB, alta velocidade. Como é que a gente vai implementar isso na prática? Então, é lançado uma TS. O que é uma TS? É uma especificação técnica. Dentro dessa especificação técnica, é descrito como aquela tecnologia, quais os padrões que aquela tecnologia deve seguir para ser implementada. E, por meio disso, cada fabricante provê seus equipamentos, né? Constrói seus equipamentos, projeta seus equipamentos. Por exemplo, esses aqui que está à direita, esses produtos aí são produtos da Huawei. Legal? Então, pessoal, é importante se destacar, que vocês mantenham sempre aí a mente, de que existem instituições que garantem a padronização do sistema. Para quê? Por exemplo, você, quando utilizar o seu smartphone numa rede 5G aqui, de uma dada operadora, por exemplo, a BrisaNet, quando você chegar lá nos Estados Unidos, lá na Europa, esse mesmo smartphone, né, conectado a uma rede de uma operadora de lá,
consiga funcionar normalmente. Isso é possível por meio da padronização. Legal? As tecnologias implementadas, elas seguem uma série de descrições que são estabelecidas por esses órgãos. Legal? Entre eles existe, como eu já falei, o ITU, né, e o 3GPP. O ITU, ele é responsável por definir, por exemplo, no 5G nós devemos ter baixa latência. A baixa latência deve garantir atrasos de no máximo 1 milissegundo em dado cenário, 5 milissegundos em dado cenário. Aqui dentro do 3GPP, eles descrevem melhor como isso deve ser feito, como isso deve ser executado. Essas são as normas de 3GPP que os fabricantes utilizam para construir seus produtos. Legal? Está claro na mente de vocês? Por exemplo, né? Só para finalizar, aqui no 3GPP existem várias especificações técnicas que definem diferentes protocolos que são implementados em várias camadas da rede 5G. Legal? Desde a camada de acesso por rádio, até o core e a comunicação que é feita entre esses elementos de rede, inclusive outros que vocês vão ver mais à frente. Tudo bem? Vocês conseguiram entender isso aí? Que essa comunicação precisa ser padronizada. Eliane, Félix, Sérgio, Henrique. Ficou bem claro isso aí? Perfeito. Então, alguém tem uma pergunta? Pessoal. Fala, Zilda. Eu consegui aquele questionário que responde. Não consegui baixar ainda não. É porque a gente ainda não disponibilizou, Rosildo, mas a gente vai disponibilizar de hoje para amanhã. O questionário já vai estar disponível para vocês responderem. Ah, tá, obrigado. É porque eu estou preocupado com o questionário aqui, já procurei, rodei, não encontrei. Não se preocupe não que a gente vai resolver isso aí para você. Assim que estiver disponível, talvez vocês recebam um e-mail aí avisando. Legal? Obrigado. Tá. Nada. Qualquer coisa pode perguntar. Tem o nosso e-mail também, pessoal, curso5G, ufcg@gmail.com. Vocês podem utilizar para entrar em contato, certo? Tirar dúvidas. Lembrem-se de sempre entrar lá na nossa plataforma do Moodle. As aulas ficam disponíveis lá. Na próxima aula a gente vai retomar melhor esse assunto sobre padronização. Legal? Mas o que eu preciso que fique na cabeça de vocês hoje, na aula de hoje, uma síntese de tudo é isso. É que quando a gente fala de 5G, a gente está preocupado em levar a comunicação para tudo que está à nossa volta. Certo? Então, a gente está preocupado com alta velocidade, baixa latência, conexão de milhões de dispositivos, mas tudo isso voltado para aplicações. Certo? Prover serviços e conectividade, né, de conectividade em vários cenários que antes não eram possíveis. Legal? Beleza? E tudo isso deve ser padronizado, né, pelas especificações de órgãos como 3GPP, ITU, e boa parte, né, dessas especificações, elas são garantidas, por exemplo, localmente aqui no Brasil, pela Anatel, né? Nosso órgão local que, no caso, faz a regulamentação e a regulação desses dispositivos é a Anatel. Legal? Existe uma parte também aí de legislação das cidades, pessoal. Para que o 5G seja implementado, é preciso que a legislação de antenas da cidade esteja atualizada. Então, algumas cidades estavam um pouco à frente dessa legislação, e é por isso que umas cidades de interior que tem mais de 200 mil habitantes, passaram a receber 5G antes de outras. Então, existe essa limitação aí da legislação. Algumas câmaras municipais ainda não atualizaram a legislação local, que é uma legislação que permite que novas antenas sejam instaladas. Isso é necessário para que sejam realizadas as implementações, né, as implantações das redes 5G. Tudo bem? Então, ficamos por aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida aí, estamos disponíveis sempre para atendê-los. Rosildo, está com a mão levantada? Pode falar, Rosildo. Não consegui baixar essa mãozinha ainda não, professor. Tá aí, eu não consegui baixar ainda. Tranquilo, sem problemas.
Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, todos conseguiram entrar lá na plataforma, no Moodle? Eu consegui. Perfeito. Consegui não, pessoal. Não consegui, não. Conseguiram não, né? Então a gente vai deixar o e-mail da gente aí no chat, certo? E quem tiver algum tipo de dificuldade, pode entrar em contato conosco que a gente vai tentar resolver o problema de vocês. Ok? Então, muito obrigado a todos pela atenção, pelas dúvidas, pela interação. Espero que tenham gostado aí de mais essa aula. E nos vemos na próxima sexta-feira.